Se o seu orçamento nasce e morre dentro de planilhas, você está carregando sozinho um peso que deveria ser do processo e não seu. Olá pessoal, eu sou Gustavo Martins e nessa série a gente vai trazer aqui esse episódio, né, como fazer aí um orçamento de obras integrado e sem erros, né? Vamos falar sobre um problema que todo engenheiro orçamentista, todo engenheiro de custos aí enfrenta, né, e sabe muito bem que é uma sobrecarga aí causada por dependência de planilhas e processos manuais, né? Mas antes de falar sobre a trilha, né, antes de começar aqui o nosso tema, é importante entender de onde vem essa sobrecarga, porque a todo momento você sempre sente que está atrasado aí nos seus orçamentos, né? De onde que vem isso? Por que que a gente precisa ter tanta integração, tanta padronização e principalmente, né, rastreabilidade dessa origem desse problema, tá? Então essa trilha ela é composta por 4 vídeos, onde a gente vai passar toda a jornada de orçamento da construção, né? Iremos ver aí cada etapa para auxiliar você a identificar os processos manuais que estão travando a quantidade excessiva de planilhas, né? Qual que é a causa disso, o que acaba acontecendo e quais oportunidades de detectar esses gargalos e atuar aí no setor da sua construtora. Antes de continuar, já deixe seu like nesse vídeo, já começa a seguir aqui o nosso canal do Ecossistema Cienge e vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela. A gente está aqui com a parte, né, bem bacana aqui da pré-obra, obra e obra, na parte aqui do Cienge, né? A gente tem todo um fluxograma aqui que mostra bem, ó, desde escopo, viabilidade, análise, prazo, custos, né? Isso aqui é um trabalho bem legal lá que o nosso time faz do ecossistema Cienge, onde a gente consegue identificar, né, desde o termo da abertura do projeto, né, passando aí por BIM, tudo mais. Mas onde a gente vai concentrar aqui, se depois quiser, a gente pode até mostrar um pouco mais sobre o que é essa parte aqui. A primeira etapa, então, do nosso desenvolvimento aqui, que nasce aqui em custos, né? Nossa série está dentro aqui dessa etapa de custos e a gente pode trabalhar em pré-obra, aqui está a obra e aqui o pós-obra, tá? Antes aqui, para a gente começar, então, nessa parte de estudo de viabilidade, qual a informação, então, que são feitas aí né, em planilhas e é convertida depois no orçamento paramétrico. Qual o problema, né? O problema principal do processo manual, né, ou material que o orçamentista usa nessa fase, geralmente, né, ele acaba utilizando aqui no orçamento paramétrico, para quem não sabe o que é esse orçamento paramétrico, é um estudo de viabilidade, né, onde se usa geralmente o CUB, né, o custo unitário básico da construção, mas geralmente os problemas, as principais dificuldades que os engenheiros possuem é de usar, primeiro, ou o custo por metro quadrado sem entender a norma lá do CUB, né, se usa pelo CUB, ou pode usar também obras anteriores, custos anteriores, então você tem lá o seu custo do metro quadrado, você pode utilizar e deve utilizar para esses estudos, mas a principal dificuldade, quando não se tem esses dados, porque geralmente os consultores possuem muitos dados, mas não utilizam em seus orçamentos, é de fato utilizar o custo certinho aqui em relação ao que pede a norma, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso, né? Como que nasce o orçamento aqui, né? Depois do estudo de viabilidade, a gente vai passar aqui em cada fase, né? Você tem aqui a elaboração do paramétrico, depois você tem a elaboração do orçamento preliminar, que já é um pouco mais avançado, e a gente vai entrar em cada fase. Mas voltando aqui para o paramétrico, então, o que você precisa, né? Qual que é o seu papel aqui nessa fase, né? Então, dando um zoom aqui um pouco maior, deixa eu ver se vai dar o zoom, deu o zoom aqui no orçamento paramétrico. O que você precisa, tá? Você precisa, então, entender que se for usar o CUB, você não pode usar parte de custo por metro quadrado de área construída. A norma fala sobre a área equivalente, então você precisa de fato identificar no projeto, né, um custo de uma área, de um pavimento tipo, ele geralmente é multiplicado por 1, né? Aí você pega o custo do subsolo, que é um tipo de construção mais, né, mais rústica, você tem tubulações, você tem um piso mais rústico, né? O pavimento tipo vai ter um acabamento melhor do prédio, né? Então ele é multiplicado por 1. No subsolo, né, na garagem e tudo mais que é mais rústico, né, acaba multiplicando por 0,6, 0,7. O que é esse fator, né? É 0,6, 0,7 da área. Então, se você tem 100 metros quadrados, ele vai multiplicar de subsolo, né, vamos dizer assim, da parte de garagens, ele vai multiplicar aquela área por 0,6 ou 0,7, dependendo daí do que a norma diz ou dependendo do que você adota na sua empresa. Se a sua subsolo é mais bem elaborado, obviamente você não vai usar essa medida, né? Muitos prédios agora, como identificaram aí que as pessoas entram até pelo subsolo, acabam usando mais do que a própria recepção do prédio, então alguns empreendimentos já estão começando a mudar um pouco
esse tipo de construção que antes era por tubulações, né, pelo menos a maioria é assim, né, tubulações externas ali, não estão colocando de fato já uma área bem mais bonitinha, um tipo de acabamento pouco melhor, então não seria de fato 0,6, 0,7, seria um pouco maior. Então, esse é o seu primeiro passo. O segundo passo é entender a norma, se você for usar o cubo, entender que ela não considera BDI, não considera itens complementares, muro, piscinas, elevadores, então tudo isso não entra no custo, lá que você vai lá no sindicato, né, o Sinduscom, que acaba fornecendo de cada estado, você entra lá, pega o R$ 3.000 o metro quadrado daquele prédio. Não é aquele R$ 3.000, porque você falta ainda fundações, falta esses itens que eu comentei, falta BDI, falta um monte de coisa, terreno, projetos, então tem um monte de coisa que você precisa colocar. Então, o seu passo, né, o seu papel principal aqui é identificar isso, né? As planilhas e os tipos mais elaborados a gente tem aqui nessa etapa de orçamento paramétrico com o IA, no CNG Custos, onde ele já está integrado com o CNG Plataforma. Então aqui você conseguir, lá você vai lá, ela já te dá toda uma estrutura, uma IAP já com estimativas de custo por etapas, é bem legal, em 2 minutos você faz um orçamento paramétrico. O orçamento paramétrico antigamente, né, se levaria horas, né, tem pessoas que levam aqui estudo de viabilidade até semanas, até mês, né, tem construtora que leva um mês para fazer um estudo de viabilidade, é bem comum, tá? Então você consegue pelo menos fazer uma estimativa inicial sem errar, porque a gente considerou lá na IA para ela considerar esses itens, né? Então a IA faz esses cálculos, considera a BDI, considera já os itens não inclusos e principalmente vê a tipologia e a região, né? Também que o pessoal às vezes acaba errando. E depois você já entra aqui, né? Nessa parte, então, aqui central aqui do orçamento paramétrico, qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a oportunidade? Você entender que a sobrecarga ela começa na base, então ela começa desde aqui do conhecimento técnico do orçamentista. E é limitado por ferramentas, né? Se você acaba usando o Excel, acaba usando alguma coisa e esquece alguma etapa, esquece algum item, ou não tem confiança naqueles dados que estão no Excel, aqui é um grande problema, tá? Passando o orçamento paramétrico, a gente vai para o preliminar. No preliminar, a gente tem então aqui um pós-paramétrico já um pouco mais elaborado, né? Qual que é o processo aqui? A gente acaba pegando os dados das consultoras e aí você consegue, já que no parámetro eu já tenho a IAP do projeto, então eu consigo aqui entrar com alguns serviços, né? Eu já sei que ali eu vou usar o tanto de concreto, o tanto de forma, o tanto de aço, eu sei que aquelas etapas são as mais relevantes, parte de superestrutura, parte de acabamento. Então você começa a trazer alguns dados, tá? Isso que muda, né? O orçamentista ele precisa reconstruir então aqui algumas informações do parâmetro. Você já começa a dar um pouco mais de dados, né? Dados reais, né? Você começa a estruturar aí antes de ir para o nosso próxima etapa, que seria o orçamento executivo, né? O impacto disso em tempo e retrabalho e também repetição de tarefas, né? Você acaba conseguindo fazer isso de maneira muito mais rápida, tá? A gente consegue não precisar entrar muito nessa etapa, porque daqui a gente já leva para o executivo lá no CIENG Custos, porque ele já está bem elaborado, ele está bem estruturado. Como a gente abriu a IAP nas etapas, ela já te dá um custo por etapa ali, então ela já meio que já faz esse preliminar. Lembrando sempre que ela sempre vai considerar ali fundações uma estimativa, mas o restante das etapas sempre está bem próximo dos orçamentos que a gente vê por aí, tá? Sem essa integração, né, cada transição aqui vira, você tem que começar do zero. Se você fizer isso no Excel, você vai ter que começar sempre do zero. Então você não precisa começar do zero porque ela avança na fase de acordo com o que você vai fazer aqui. A gente fez exatamente pensando nisso, tá? Depois a gente entra, então, aqui no nosso terceiro ponto, que é o orçamento executivo, né? Já aqui na fase ainda de pré-obra, né? Se eu tirar o zoom aqui, a gente ainda está aqui, ó, essa faixinha aqui é de pré-obra aqui. Então aqui a gente já entra na parte de elaboração do orçamento executivo, né? Ponto-chave aqui é que a gente, de fato, consegue, então, usar tudo que a gente fez ali atrás, agora aqui na etapa do executivo. Aqui entra uma complexidade, né, bem grande aqui em relação os orçamentistas não entenderem muitas vezes da execução da obra, então isso afeta bastante o escopo, né? Aqui o principal ponto seria a parte de sobrecarga na quantificação, ainda é um trabalho muito manual, tá? E isso pode travar muito, às vezes, ali a pré-execução, né? E aqui tem um ponto-chave, né? Conforme a maturidade do orçamento executivo, e aí em todos os processos, mas desde que você dá um input inicial na ferramenta, no RP principalmente, ele vai seguir isso para o resto de toda a cadeia, né? Se você pegar a jornada aqui, ó, quanto melhor essas informações, mais você vai conseguir depois levar para os outros, né? Então, essa integração aqui, que é o ponto-chave. A gente sempre fala, né? Com melhor qualidade de você colocar aqui, o orçamento, de fato, ele vai ser o idioma da construção, ele vai ser, de fato, o que vai dar aqui todo o segmento em todas as etapas. Se errou o orçamento, o seu cronograma provavelmente vai estar furado. Se errou o orçamento, provavelmente lá
o seu financeiro vai estar com a previsão de custo errada, né, pelas etapas, se ele já puxou e já vai amarrar ali depois, se o orçamento está errado, o tipo de insumos, provavelmente você vai comprar um insumo errado. Então, tudo aqui que a gente está falando de orçamento, ele se conecta em outras áreas, e por isso que é tão importante, por isso que o nome da trilha é de fato orçamento de obras integradas e sem erros, porque é o principal, você ter uma integração fluida, e o segundo ponto é de fato não errar, tá? Então, quanto melhor aqui as informações e melhor aqui a parte de elaboração do orçamento executivo, melhor vai ser os seus resultados, melhores vão ser os seus relatórios, mais maduro vai estar os seus relatórios, você vai poder confiar mais nos dados e isso ajuda muito, tá? Onde entra aqui, então, que eu falei, o principal ponto de complexibilidade aqui da elaboração, quantitativo e composições de preço. São os dois itens aí que você precisa mais se atentar, onde tem mais oportunidades também de fazer mais rápido, tá? Com a falta de integração, o planejamento, como eu já falei, ele fica bem fora, né? E isso aumenta o risco de erro lá na frente. A cada mudança no projeto, a gente precisa revisar isso aqui. Então, a cada mudança ali do estudo de viabilidade, se não chegou ainda, você consegue revisitar isso. E, de fato, algumas empresas acabam tendo versionamentos de orçamento. Então, a hora que você faz uma versão ali no Cienge Custos, manda para o Cienge, você consegue comparar. Se já teve um orçamento inicial aqui no pré-obra, você consegue comparar. Ele te dá. Olha, no seu primeiro orçamento, você usou um tipo de concreto aqui num preço tal, nesse aqui você já mudou, você está usando aqui um outro bombeamento aqui um pouco mais caro, então ele te dá a diferença e hoje a gente já consegue usar até IA para verificar, porque às vezes tem um orçamento muito grande, né? A maioria dos nossos clientes possuem obras bem grandes, né? Temos aí mais de 5 mil clientes e são obras bem maiores, assim, principalmente lá no Cienge Plataforma, então você consegue pegar, não precisar ficar 10, 15 linhas, 15 páginas de orçamento e ficar vendo que cada item foi modificado, cada serviço foi modificado, ela consegue te dar um relatório ali em tempo real, dizendo, ó, naquele orçamento você fez isso, agora nesse outro que você acabou de enviar para a gente mudou esses pontos, tá? Então se a gente tenta atualizar aí, fazendo uma analogia, né, o mapa de uma cidade inteira, toda vez que a gente muda, né, toda vez que o nome de, né, uma rua muda de nome, você não precisa ficar toda hora criando um mapa, tá? Você consegue já identificar ali exatamente onde foi modificado, exatamente qual o serviço e até mesmo o insumo, tá? Então isso facilita muito, tá? Quanto mais detalhamento, né, do orçamento, maior o impacto né, da falta de integração. Então, quanto maior a gente tiver, maior a qualidade de design do input inicial, melhor vai ser a nossa integração. O esforço manual cresce em progressão geométrica, tá? E nossa quarta, então, etapa aqui, a visão financeira da obra, né, com o Cienge de plataforma, deu uma antecipada geral, né? Mas como a gente consegue aqui, então, todo o processo de pré-obra, assim, etapas 1, 2 e 3, feito em planilhas, né, vai dificultar muito influenciar em todos os seus processos manuais depois. Você consegue dar uns inputs ali nas planilhas, você consegue depois ter que fazer esse trabalho todo manual, é bem difícil, tá? Na etapa de obra, a gente consegue aqui ter o acompanhamento físico-financeiro, além de compras, estoques, análises orçamentárias, como eu já comentei, tá? Então, as decisões ali, dados do pré-obra, chegam na obra de fato com mais qualidade, tá? Se o orçamento inicial for construído manualmente, o controle também será manual. Você vai ter que fazer isso também manualmente, esse é um grande desafio, né? As planilhas de acompanhamentos paralelas, levantamentos manuais e atrasos podem aí dificultar tanta compras, né, estoques e demais etapas que hoje a gente consegue fazer de uma maneira bem rápida. Então, se a gente conseguir depois mandar o orçamento executivo aqui para todas as etapas da obra, a gente consegue ter uma visão financeira, a gente consegue ter análise de valor agregado, né, que é quando a gente vê toda etapa ali de índice de prazo, índice de custo, né, variação, né, se de fato sua obra está no prazo, mas gastando aquele orçamento, gastando o valor exato orçado, que às vezes a gente faz a análise, mas faz a análise só do custo, faz a análise só do prazo. Às vezes você tem, sua obra está no prazo, mas está gastando mais, esse é um problema. Ou sua obra está atrasada e você está gastando menos, aí você fala, ah, não tem problema, estou gastando mesmo, mas sua obra está atrasada, então em algum momento você vai ter que recuperar esse prazo. E o melhor dos mundos é a obra estar, de fato, no cronograma ali certo, no prazo certo e gastando menos, o que é bem raro, mas pode acontecer e é o que a gente busca, né? Análise do fluxo de caixa, que já vem amarrado aqui com a parte do cronograma, análise de custos, então tudo isso a gente consegue ver lá no Cienge plataforma e acompanhar, né, toda essa parte aqui, então, de custos, né? Análise comparativa de valor agregado, custo real e financiamento, a gente consegue fazer isso aqui também, a retroalimentação, e também depois aqui a gente passa para outras etapas da obra, mas a gente está mais focado aqui nessa parte. A raiz, então, da lentidão, da falta de previsibilidade na obra está na forma como o orçamento foi criado e não apenas na execução. Esse é um ponto bem importante, tá? Esse seu desafio é ganhar tempo, padronizar composições, eliminar retrabalho,
vale a pena ver na prática como a gente tem resolvido esse desafio, tá? A integração entre custos e ciência de plataforma está rodando aí já há mais de 1 ano e meio, e ele conecta todas essas etapas que eu comentei aqui, tá? Ajudando bastante aí desde o orçamento e a execução do projeto, garantindo rastreabilidade, atualização automática e muito mais segurança, muito mais confiabilidade dos dados. Aponte a câmera então agora aí do seu celular para o QR Code aqui desse vídeo e faça aí um teste, né? Conheça de fato essa integração e elimine de vez a dependência de planilhas e acelere a sua rotina. Para de ter sobrecarga de execução, tá? No próximo episódio da trilha aqui, então, a gente vai ver como aprofundar esse problema e realmente como começa ali nas falhas, conexões entre orçamento e gerenciamento de obras. Você vai entender como identificar num passo a passo, né, os pontos de conexão da sua construtora, onde a gente consegue identificar os gargalos aí que está hoje sendo executado no seu processo para a gente aumentar de fato a produtividade, tá? Se esse episódio te fez refletir aí a sua rotina de orçamentação, não se esqueça de se inscrever e curtir, e nos próximos episódios a gente vai mostrar como transformar o seu orçamento em um centro integrado e sem erros, e não apenas uma etapa do processo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.